Os melhores personagens da literatura. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou mostrar para vocês 3 grandes personagens da literatura. Eu tenho um quadro em que eu costumo destacar uns 3 personagens, né? De quando em quando venho fazer aqui um vídeo para vocês. E quando eu falo melhor, eu não quero dizer que tem um bom caráter e tal. Não, eu quero dizer que é um personagem bem constituído, né? Não importa se é asqueroso, se é bom, se é ruim, se é isso, se é aquilo, né? Não são características morais. A gente está falando de características técnicas, né? De personagens que convencem com profundidade. Então, vou deixar aqui nos cards o último vídeo que eu fiz sobre esse tema, né? Tem uma série, eu já fiz, sei lá, uns 4, 5 por aí. Antes de começar a mostrar as 3 obras que eu tenho aqui, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, e que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo. E que curta esse vídeo, que compartilhe para que mais gente venha para cá, fazer crescer esse canal para eu poder me dedicar mais a ele. Enquanto ele não crescer o suficiente, eu não tenho como me dedicar mais. O primeiro que eu quero comentar é o Barazov, de Pais e Filhos, do Turgenev. O Barazov é a criatura nihilista, né? Foi com este livro aqui que surgiu o termo niilismo. O que é niilismo? É aquele que não acredita em nada. A gente está falando de Rússia, século XIX, e um jovem estudante de medicina, podemos dizer assim, né? Ainda que estudar medicina naquela época não é como estudar medicina hoje em dia. Então, acho que era uma coisa mais próxima de ciências naturais até, né? Não só a medicina como a gente vê hoje. E ele não respeita nenhuma autoridade, né? Eles parecem com os jovens de hoje, né? Mas é no outro sentido, não é a falta de respeito no sentido de desrespeitar, afrontar e tal. Na verdade, ele não reconhece a hierarquia, o valor da hierarquia. Na verdade, ele não reconhece a superioridade do outro numa relação hierárquica. Isso não é necessariamente desrespeitar, né? Ele não chega a ser ofensivo, ele simplesmente discorda das ideologias, do pragmatismo, enfim, de dogmatismo, dessas coisas todas. Ele é muito consistente, ele convence no que diz, tem boa argumentação, mas, como eu disse, ele é médico, né? Então ele estuda os bichos, analisa ali, faz dissecação e tal. Se enveredar por essa área, para mim, é acreditar em alguma coisa, né? Porque tem essa questão da busca científica, da crença em acreditar na evolução, no desenvolvimento, né? Não evolução no sentido cronológico, mas no desenvolvimento por meio da pesquisa e tal. E depois também ele acaba se apaixonando. E assim, ele se apaixona e isso faz entrar em parafuso, não pela condição do apaixonamento, que já faz isso com todo mundo, mas é que o niilismo dele é não se submeter, nesse sentido de não se submeter a alguma coisa. E se ele se apaixona, né, quando a pessoa se apaixona, ela fica entregue ao sentimento, por isso que ele também entra em conflito e tal. Mas se a gente pensar só em termos ideológicos, ele é muito consistente, né, no que propõe, no que diz e tal. Se a gente for pensar na personagem como um todo, melhor ainda, porque aí ele se apaixona, ele tem esse interesse pela ciência. Então, por mais que racionalmente ele defenda uma ideia, ele não consegue se manter 100% coerente. É uma personagem muito interessante, inclusive para a gente pensar na juventude atual, que, como eu disse, não respeita também a autoridade e tal, mas de uma maneira bem diferente. Eu fiz um vídeo sobre este livro e eu comento esses aspectos, inclusive. Então, se você estiver bem interessado nisso, dá uma olhadinha lá. A segunda personagem que eu quero mostrar é a Isabel Archer, de Retrato de uma Senhora, do Henry James. Li esse livro recentemente. Eu gostei muito dessa personagem. Ela é uma mulher americana, uma moça americana, século XIX, que foi para a Inglaterra. É bonita, simpática, jovem, inteligente. E depois ela herda uma herança, então a gente tem que acrescentar o adjetivo rica. Então ela tem muitos pretendentes para casamento e tal, só que ela rechaça os pretendentes, bons partidos da aristocracia inglesa e tal,
mas ela não tem interesse por nenhum desses, pelo menos. E ela não tá muito preocupada em se casar e tal. Depois ela vai pra Itália e acaba se casando com um cara mais velho, viúvo, pai de uma filha e pobre. Aí a gente pensa, nossa, ela recusou bons partidos e tal. Como é que ela se mete nisso? E depois a situação, assim, piora. A condição do cara, além desses adjetivos, há outros que fazem com que ele pareça ser um partido menos interessante ainda. Não vou dar spoiler. Já fiz um vídeo sobre este livro, lá tem spoiler, né? Eu aviso que vai ter spoiler, então quem se interessar, lá tem esse desfecho, o que acontece afinal e por quê. Ela é uma personagem interessante? Ela é muito interessante para esse posicionamento dela. Se torna mais interessante ainda com o que ela faz no final. E aí, se eu falar, já vai ser spoiler. Mas a personalidade dela inquieta muita gente. O que ela faz inquieta muita gente. Muita gente que lê o livro. Não estou nem falando de personagens da situação. Como ela, com todos esses atributos, né, se casa com aquele cara. Ela se casa por um ato de liberdade, ela se casa porque ela pode fazer o que ela quiser, não é? Ela é bonita, rica, jovem, tem dinheiro, ela tem todos os atributos e liberdade é isso, é a escolher o que quer, sem se preocupar com mais nada e arcar com as escolhas que faz. E aí ela arca. Então, assim, ela prova que liberdade é muito mais do que essa noção de senso comum que a gente tem. Vou escolher o que faz mais sentido. De repente, o que faz mais sentido, e esse fazer sentido, às vezes, é o que está consoante com as convenções, e às vezes o que faz mais sentido não é o que eu quero. Eu quero fazer isso, por mais que pareça nonsense. E ela faz o que ela quer fazer, e pronto. Depois arca com as consequências, e pronto. Agora, um outro personagem aqui de Dom Casmurro. E aí a gente pode pensar, Capitu, Bentinho. Não, dessa vez eu vou falar do José Dias. Todas as personagens aqui são bem feitas, bem constituídas, né? Machado de Assis fazia isso muito bem. Ele é agregado, é uma figura muito comum nesse período. É uma pessoa, assim, de classe média, porque não é um trabalhador braçal, mesmo porque a gente está falando de um período aqui ou de escravidão ou recém-abolição da escravatura, e o trabalho braçal a gente já sabe quem é que fazia. Mas era uma pessoa assim, branca, classe média baixa, com um certo conhecimento, mas sem grana, né? Classe média baixa é mais pelo que conhece, pela origem e tal, mas não porque tem dinheiro. Aqui não é uma questão econômica. Ele pode ser classificado de classe média baixa pela questão social das relações que mantém e tudo mais, não necessariamente socioeconômica. E ele não tem condições de bancar, né, viver, pagar um lugar legal e tal, mas ele circula ali, né, pelo meio da classe média e tal. Ele mora com a mãe do Bentinho, né? Então ele é um agregado da família. Então no século XIX era muito comum a figura do agregado. Por que eu tô contando isso? Porque essa condição o define sua personalidade. Por quê? Porque para fazer manutenção dessa sua condição, seu status quo, ele acaba se tornando um bajulador, né? Ele é o cara que usa aqueles superlativos, né? Ele é um bajulador de carteirinha. Ele percebe que ele tem que ser assim para se manter onde está. Então, claro que ele vai bajular a mãe do Bentinho e vai bajular quem ela apoia. E é uma figura muito bem feita, porque ele, ao mesmo tempo que é engraçado, ele irrita. E por que ele é engraçado e ele irrita ao mesmo tempo? Por quê? Porque ele está fazendo a manutenção da sua condição. E ao fazer isso, ele se torna ridículo, engraçado. Também irrita, porque bajulação irrita, né? Então, é uma personagem muito interessante, muito bem feita, muito bem constituída. Então, aqui estão 3 indicações de bons personagens. Gostaria de saber se vocês já leram, né? Se vocês concordam comigo ou não, podem discordar também, não tem problema.
E o que mais vocês me sugeririam para este quadro de personagens interessantes? Podem falar repetido, não tem problema, vocês não são obrigados a ver tudo que eu publico. Então, assim, já fiz uns, sei lá quantos vídeos sobre esse assunto, já falei de vários. Podem falar o que vocês consideram bons, que aí eu filtro, tá bom? Muito obrigada, beijos e